Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz. Sou a pastora Elaine, do Ministério Águas Profundas, da cidade de Americana. Nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens, Mulheres que Edificam. Esse período de mensagens nasceu do coração de Deus, o Senhor trouxe ao meu coração para estar falando com as mulheres um pouquinho sobre tudo que o Senhor tem assim me mostrado, sobre muitos momentos de cura das emoções, sobre muitas coisas que o Senhor assim tem feito comigo, coisas que o Senhor tem me mostrado na área feminina, né? E eu gostaria de começar com um versículo que está lá em Provérbios 14:1, que a mulher sábia, ela edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata a derruba, né? Na versão NVI está escrito desta forma. E o tema de hoje, do início dessa série de mensagem, é as virtudes da mulher sábia. Quais são as virtudes da mulher sábia, né? Qual é essa mulher que o Senhor procura? Em qual condição? Em qual condições, né? Eu anotei aqui, em qual condições Deus conhece a sabedoria da mulher? Em qual delas será? Você já fez essa pergunta para si mesma? Eu fiz por várias vezes. Em qual condição está essa mulher que o Senhor procura? Será que Deus está se referindo àquela mulher culta intelectualmente, aquela mulher intelectual, aquela mulher culta, aquela mulher bem vestida, aquela mulher bem amparada financeiramente? Não, claro que não. Essa mulher sou eu e você. Somos nós, cheias de defeitos, cheias de limitações, cheias de imperfeições, mas com um coração adorador, com um coração aberto para buscar o novo do Pai, para buscar o novo do Senhor, de coração aberto para buscar a intimidade com o Senhor todos os dias, né? É essa mulher que o Senhor procura, a mulher que se coloca como filha e não somente como serva, mas na condição de filha de Deus, de vaso que está disponível ali nas mãos do oleiro para ser quebrado se for necessário e fazer de novo, né? Para a glória dele, para que venha edificar outras vidas. Por isso o nome dessa série de mensagens é Mulheres que Edificam. Então aqui fica a minha pergunta para você. Você é uma mulher que edifica? Ou você é uma mulher que destrói? Né? Porque tudo que sai da nossa boca tem poder, né? Tudo aquilo que nós lançamos, o que nós temos lançado, né? Fica a minha pergunta para você hoje. O que você tem lançado da sua boca? O que tem saído da sua boca? O que você tem profetizado? O que você tem dito para os seus, né? O que você tem dito para o seu esposo, para os seus filhos? O que você tem dito de você mesma? O que é que você tem dito? Não é mesmo? No livro de Salmos, a palavra do Senhor nos afirma que o princípio da sabedoria está com os humildes, né? O princípio da sabedoria está com os humildes. Uma das características da pessoa sábia é a humildade, né? Essa é uma das chaves, é nos colocarmos humildemente diante do Senhor e diante do nosso próximo, para que sejamos um vaso de honra nas mãos do Senhor. A palavra também faz alusão à mulher dotada de humildade espiritualmente na presença do Pai, como eu acabei de dizer, como Sara. Sara é um exemplo, né? Sara era estéril e com a idade de 90 anos já havia cessado o seu costume. E quando o anjo apareceu para Sara e disse que agora sim aconteceria a promessa que havia feito a ela e a Abraão, há anos lá atrás, na juventude, que ela seria mãe de multidões. Mãe de multidões. Então, o que aconteceu com ela? Ela não duvidou, né? Sara foi sábia.
e esperou no Senhor. Até pensou por algum momento, mas acabou o meu costume de mulher, acabou as minhas regras. Como gerarei um filho com 90 anos, né? E assim o Senhor o fez, e ela gerou o filho da promessa. Sara não duvidou da promessa do Senhor. Sara se colocou diante do pai e esperou para que aquilo que havia sido prometido pelo pai, pelo Senhor, viesse a acontecer na vida dela, né? E Deus assim o fez, porque o Senhor se move na nossa vida, se move através de nós pela nossa fé. Não só através da vida das mulheres, mas através da vida de todos nós que nos colocamos como filhos, como servos dele, que se coloca à disposição do Pai para que ele faça conforme a vontade dele. Mas é pela fé, tudo se move na nossa vida pela fé. Eu quero deixar mais um exemplo, além de Sara, o de Ruth. Ruth também foi um exemplo de sabedoria. Hoje nós vamos falar de 3 exemplos. O primeiro deles foi Sara. O segundo é Ruth. Ruth também foi um exemplo de sabedoria. Após Ruth ter ficado viúva, Ruth ficou viúva. E ela, sua sogra, né, e a sua cunhada, Orfa, ficaram sozinhas as 3 mulheres, né? E aí, quando a sua sogra chegou diante dela e disse: volta para tua casa, volta para o teu povo. Eu estou dizendo nas minhas palavras. Volte para tua casa, volte para o teu povo, porque eu já não vou gerar mais filho, eu já não tenho mais filho para que você tome como marido, né? Eu não tenho mais o que te oferecer. E o que foi que Ruth fez? O que foi que Ruth fez? Ruth ouviu a voz do Senhor. O que o Senhor falou ao coração de Ruth, que era para ela estar ao lado da sua sogra até o último dia de sua vida. Porque Ruth tinha Noemi como mãe. Ruth tinha Noemi como mãe e ela entendia que uma vez que ela havia saído do meio do seu povo e estado na família de Ruth, casada com o seu filho, Noemi então era sua mãe. E ali havia uma missão de cuidar dela, independente se o seu filho ainda é vivo ou não. E foi isso que Ruth fez. Orfa então tomou a decisão de voltar para sua família, porque Noemi assim insistiu para que elas voltassem, não só com Orfa, mas com Ruth. E Ruth tomou a sábia decisão de ficar com Noemi, de cuidar de Noemi, e disse o que para Noemi? O meu povo é o teu povo, o seu Deus é o meu Deus. Aonde você for, eu irei. Aonde você dormir, eu dormirei, né? Então, ela tomou essa decisão. E assim o Senhor a honrou. E assim o Senhor a coroou de graça, né? E assim o Senhor a honrou com um esposo abastado que cuidasse delas, né? O Senhor honrou ela. O Senhor viu graça em Ruth, porque Ruth usou da sabedoria. Então ela foi galardoada pelo Senhor. O terceiro exemplo é o exemplo de Ana, que foi um exemplo de muita sabedoria em meio à tribulação. Mesmo atribulada, humilhada, excessivamente irritada, porque ela tinha ali uma pessoa que competia com ela. Ana tinha uma pessoa que competia com ela diariamente, que era Penina, né? Essa pessoa que competia com ela era Penina, que era outra esposa de seu marido. E essa então gerou e deu filhos ao seu marido. E Ana, porém, era estéril. Ana, porém, chorava amargamente. Ana então se lamuriava e chorava, porque para ela a maior alegria e felicidade era poder gerar um filho, dar um descendente para o seu esposo. Ana tinha o amor de seu esposo, a atenção
melhor do seu esposo era para Ana e não para Penina, que assim já tinha dado filhos para ele, mas a atenção era para ela, mas ainda assim, para ela, o grandioso não era ter somente o amor do seu esposo, era gerar um filho. E para Penina, como tinha filhos, era ter essa atenção e o amor total do seu marido. Mas então Ana tomou a decisão de se colocar diante do Senhor dos Exércitos e se prostrar diante dele e buscar a face dele. A palavra de Deus nos fala que Ana se derramou aos pés do Senhor. Em meio a toda aquela tribulação, em meio a toda aquela angústia, ela se rasgou diante do Senhor. Eu posso imaginar a cena, porque muitas vezes eu já me peguei fazendo isso diante do Pai. Quando você olha para um lado, para o outro, não tem saída. E não tem solução. Você olha, Senhor, eu só tenho o Senhor. É como se você rasgasse o seu coração, abrisse ele com as duas mãos e rasgasse e se derramasse diante do Senhor. Eu vejo que foi dessa maneira que Ana se colocou diante do Senhor e ali ela chorava muito. E ali então ela foi visitada pelo Espírito de Deus. Foi quando o sacerdote achou, o profeta achou que ela estava embriagada, né? Devido estar se derramando diante do Pai. Achou que ela poderia estar fora de si. O que faz esta mulher, né? E Ana então estava ali no momento de intimidade e entregando a sua aflição com toda a sabedoria ao Senhor, né? Ela foi sábia e entregou ali diante do Senhor e fez ali um voto com o Senhor e disse: se o Senhor me conceder que gere um filho, esse será entregue a ti. E assim ela honrou a sua palavra. E assim o Senhor a honrou em meio à tribulação. Então o que ela fez? Ela tirou o foco da murmuração. Ela tirou o foco da sua rival, vamos dizer. Ela tirou o foco daquilo que fazia ela parar, daquilo que fazia ela retroceder. Ela então tirou o foco e ela focou nos propósitos e nos planos do Senhor para a vida dela, porque tudo que o Senhor esperava de Ana era esse derramar, era essa atitude sábia de se colocar diante do Pai e esperar para que o Pai então viesse fazer o sobrenatural na sua vida, porque é assim que o Senhor faz. É assim, o Senhor ele não dá sentenças para as pessoas, para os seus filhos, mas ele permite determinadas situações para que o seu nome seja glorificado, para que o nome dele seja glorificado e exaltado nas nossas vidas. E Ana então tomou a melhor decisão, a de não murmurar, mas se entregar, se derramar aos pés do Senhor, se derramar aos pés do Pai, em adoração, em clamor, em súplica, e depositou a sua fé, que foi o principal. Ela acreditou em tudo que o Senhor tinha para ela. Ela acreditou, ela confiou. E assim então ela foi ouvida em meio à tribulação. Então eu deixo esse desafio para você hoje, mulher. Eu desafio você, mulher, filha do Rei, filha do Deus Altíssimo, que você é uma mulher que edifica e não uma mulher que destrói. Você é uma mulher que edifica porque você vai trocar a partir de hoje a murmuração por adoração e confiança no Senhor. Por hoje, nós vamos ficar por aqui, nessa primeira parte da série de mensagens Mulheres que Edificam. O nosso próximo tema é alguns pontos sobre a mulher sábia. Nós vamos ver algumas características sobre a mulher sábia. Hoje nós vimos alguns exemplos e a nossa próxima série de mensagens, nossa próxima mensagem será algumas características, ok? Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo.